E aí, de acordo então com os PCN, com os parâmetros curriculares nacionais, as adequações curriculares podem ser estratégias e critérios de situação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar, adaptar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos. Então, ou seja, a centralidade é sempre a aprendizagem, né? Então, eu vou adaptar toda a ação docente, a prática educativa, as maneiras, as formas, os modos peculiares de aprender que os alunos apresentam, todos eles. Considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. Todos os alunos, todos, sem exceção, com deficiência ou não. Então, ou seja, nós fazemos o tempo todo adequações, só que para alunos especiais elas são nítidas, claras, até mesmo oficiais, né? E conforme o currículo em movimento, o caderno número 7, né, ele também diz o que é adequação curricular. Diz o seguinte, que é um conjunto de modificações no planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, né, no currículo como um todo, ou em aspectos dele, para acomodar estudantes com necessidades especiais. A realização de adequações curriculares é o caminho, eu digo, é o centro, na verdade, para o atendimento às necessidades específicas de aprendizagem, né? Então, o primeiro passo é esse, identificar as necessidades. Requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas as suas atitudes e expectativas em relação aos alunos, mas também organizem-se para construir uma real escola para todos e dê conta dessas especificidades, né? Adequações visando a flexibilização desse currículo. E aí nós temos dois tipos de currículo. Nós temos o currículo em movimento, que é o currículo educacional, que a escola trabalha para a escola, e um currículo funcional. O que é o currículo funcional? É um instrumento educacional, né, que o Conselho de Educação do DF já validou, né, que é um currículo que viabiliza a integração no meio social. Então, esse currículo funcional aqui, ele está mais vinculado à integração, à inclusão, na verdade, a inclusão dessa pessoa no meio social. Então, são atividades diárias, cotidianas, práticas de interação, de vida social, de sociabilidade. São essas as atividades que são colocadas nesse currículo de forma central. Então, é mais do que a fração, do que o verbo, do que a questão pedagógica em si. Eu estou fazendo um currículo funcional, né? O objetivo é desenvolver habilidades básicas que proporcionem autonomia nas práticas sociais, nas ações cotidianas. Tem crianças, tem pessoas com deficiências, com necessidades especiais, que além do currículo pedagógico, elas precisam de um currículo funcional, que é um currículo que vai ensinar para elas atividades cotidianas, de prática diária, atividades de prática social, como amarrar sapatos, como sentar-se, se vestir, escovar os dentes, fazer higiene pessoal, né? Como se portar em diferentes locais sociais. Tudo isso faz parte de um currículo funcional. Não é o currículo adaptado, não é o currículo comum, regular, pedagógico. É outro currículo, que é o funcional. É um currículo que não está naquele pedagógico, mas é um currículo que as crianças precisam dele, muitas delas, para poder se organizar como pessoa social. Então, são aspectos mais práticos da vida prática e menos teóricos, é claro, né? Eles não substituem as ações curriculares que são previstas para a vida escolar, né? Ressalta-se que um currículo não substitui o outro, mas são ações complementares, ou seja,
Nós temos o currículo pedagógico em movimento, que tem conteúdos, métodos, objetivos, avaliação, é pedagógico. É o currículo em movimento, que eu vou adaptar ao aluno. E tem outro currículo, que é o funcional, que é um currículo que traz práticas, ações, que traz questões do dia a dia, cotidianas, como amarrar sapatos, como escovar dentes, como fazer higiene, etc. São dois currículos que se complementam, o pedagógico e o funcional. E eles não se substituem. Se a prova trouxer que a escola pode optar para aquele aluno apenas o currículo funcional, porque é um aluno que tem deficiências, traz, às vezes assim, a prova pode trazer uma situação real ou hipotética. O aluno Mário tem deficiências acentuadas, possui um grave comprometimento cognitivo, uma dificuldade acentuada para aprender. Portanto, a professora regente, junto com a professora da sala de recursos, decidiram fazer um currículo funcional apenas, ou seja, um currículo apenas para que o aluno na escola possa aprender questões da sua vida diária, como práticas de sociabilidade, sociais mesmo, e não vão trabalhar mais com currículo adaptado, tá certo? Errado. Um currículo não substitui o outro. Então, a professora regente deve trabalhar com o currículo funcional, porque é preciso, sim, mas também com o currículo adaptado, porque ele também é necessário, tá? E aí, então, ainda nesse currículo movimento, nosso currículo movimento, né, diz que de acordo com as diretrizes curriculares, os aspectos no processo de elaboração desse currículo funcional devem observar a programação individual, o desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida desse aluno, adequações à idade cronológica, ou seja, se é adolescente, deve-se fazer uma adequação para o adolescente. Se for adulto, deve-se fazer uma adequação considerando que essa pessoa especial é um adulto. E se for uma criança, fazer de acordo, né, com a infância. Ou seja, não é esse senso comum que coloca que todas as pessoas com deficiências são como se fossem as crianças, como fossem crianças, não respeitando a sua idade cronológica. Isso é errado, falso. Se a questão de prova trouxer algo que se assemelhe com essa perspectiva do senso comum, está falso. Por quê? Na produção do currículo funcional, eu devo levar em consideração a idade cronológica desse indivíduo, né? E aí, a prioridade ao ambiente natural do aluno para a realização das suas atividades. O que isso significa? Que se essa escola optar por fazer um currículo funcional àquele aluno, vai ser preciso que ela se integre com a família. Por quê? Porque o aluno tem um ambiente natural, um ambiente que ele vive, um meio social, a casa dele, a casa da avó, a casa dos tios, a vizinha, os vizinhos, a rua, outras crianças e também a escola. Então, esse currículo vai ter que contemplar todos os ambientes sociais que os alunos vivem, os ambientes naturais em que eles estão, né? Então, não é apenas para a escola, também é uma questão que a prova pode explorar. Currículo funcional não é só para atividades que o aluno realiza na escola. A prioridade é o ambiente natural do aluno. Isso envolve também a sua casa, por exemplo, né? Participação efetiva no processo educacional de pais, é claro, porque se é funcional, envolve a prática social, a família está inserida. E profissionais que atendam o estudante, visto que são eles que melhor conhecem esse estudante e poderão identificar com mais precisão quais são as habilidades que podem ser adquiridas, que precisam ser adquiridas por esse aluno. Interação com outros estudantes não deficientes, né? Uma vez que são colegas que proporcionam a entrada de crianças e jovens em experiências normais de vida em seu grupo de idade, né? E aí,
Ainda nesse currículo funcional, sobre o currículo funcional, o currículo movimento diz o seguinte: temos 4 dificuldades básicas, né, que eu também quero que vocês se atentem para elas, quando a gente vai elaborar um currículo funcional. Olha só a primeira delas. Levam mais tempo. Quais são as dificuldades que a gente encontra para poder... a gente tem que levar em consideração quando for elaborar um currículo funcional. Os alunos levam mais tempo para aprender uma coisa. É muito comum nós ouvimos dizer assim: eu tenho que ensinar uma mesma coisa um ano inteiro, uma coisa simples. Eu levo o ano todinho para aprender aquilo. Às vezes esquece, às vezes volta de novo. Ou seja, eu tenho que ensinar várias vezes. Enquanto o aluno dito normal aprende rapidinho, o aluno especial, eu tenho que ensinar a amarrar os sapatos 6 meses seguidos para que ele possa aprender, né? Então, deve-se selecionar cuidadosamente o que se ensina sem perder tempo com coisa inútil. Então, ou seja, é funcional o currículo. É aquilo que o aluno vai usar. O aluno vai precisar efetivamente, concretamente, de verdade. Então, sem perder tempo ensinando coisas que ele não vai usar. Coisas que ele realmente não precisa para exercer a sua prática social, né? Eles esquecem mais facilmente, né? Tem mais dificuldade em realizar operações que precisam fazer generalizações ou transferências, né? Então, ou seja, os locais de aprendizado têm que ser os reais. Isso também é muito importante, porque os alunos têm dificuldade de fazer uma generalização, uma transferência. Então, ele tem que aprender aonde ele vai usar, naquele locus, naquele lugar. Porque se ele aprender na escola para usar em casa, é mais difícil para ele. Porque ele tem dificuldade de fazer a transferência ou generalizar. Então, para ser funcional, esse currículo tem que ser feito, por exemplo, em casa. Se é algo que eu quero que ele aprenda, que ele vai usar isso em casa, então é em casa que eu tenho que ensinar, né? Tem dificuldades na aquisição de conceitos abstratos, né? Então, conteúdos têm que ser concretos e com significado, porque se for abstrato, realmente há uma dificuldade muito grande, né? E essas em aprender. E esses 4 itens aqui são os 4 itens que precisam ser levados em consideração quando se for elaborar o currículo funcional, né? E aí, voltando de novo naquele caderno importante lá, que é a orientação pedagógica para a educação especial, a Secretaria de Educação, ela diz o seguinte: evitar o modelo clínico na escola, né? Ou seja, não é para tratar o aluno numa perspectiva de curar uma doença que ele tem e fazê-lo ficar normal como os outros. Não. Evitar o modelo clínico. Qualquer questão de prova que traga o aspecto de que o atendimento escolar deve ser levado, deve ser feito no sentido de normalizar cada vez mais essa criança, trazê-la, fazê-la ficar mais próximo desse dito normal, né? De forma mais possível, está errado. Então, esse é o modelo clínico. O modelo médico deve ser evitado, né? Então, o apoio deve ser intermitente, pode ser o apoio. Os apoios podem ser intermitentes, extensivos, ou limitados ou pervasivos. O apoio educacional, o AEE, o atendimento educacional especializado, pode ser intermitente, em crises, em situações específicas apenas. Pode ser extensivo, que é a sala de recursos, né? Que é extensivo, é o tempo que ele estiver na escola, ele tem atendimento. Pode ser limitado, só num tempo definido, num tempo só. Ou pode ser pervasivo, a vida toda. Então, são esses 4 tipos de apoios aqui que podem ser praticados, né? E as adequações do currículo podem ser organizativas, podem ser de objetivos e conteúdos, pode ser de avaliação e pode ser de métodos. Então, são os 4 tipos, segundo a OP, que eu posso fazer a adequação curricular. Eu estou repetindo aqui vários modelos, porque são documentos diferentes que tratam sobre o mesmo assunto, que eu quero
que vocês tenham esse panorama geral sobre o que os documentos, em termos gerais, tratam sobre esse assunto. Para fazer a prova de concurso, não precisa que você decore cada um deles, o que cada um traz. Que você entenda, porque todos os documentos, as leis, tratam sobre a mesma coisa. Eles convergem entre si, não divergem. Então, não há divergência entre eles. Então, se você pegar o conceito, entender o que eles estão, qual é os seus objetivos, os seus conceitos centrais, vocês conseguem entender a questão de prova, sem precisar ter que decorar cada um desses documentos oficiais aqui, né? E aí, a adequação de temporalidade é na escola regular, na classe comum. O aluno está na classe comum. Eu vou flexibilizar o ano letivo, concluir em tempo maior o currículo, né? Ou seja, às vezes eu preciso de um ano e meio, o aluno tem que reprovar o quarto ano e ficar mais meio ano no ano seguinte para aprender aquele currículo. Então, eu posso flexibilizar o currículo para que o aluno regular, o tempo, para que o aluno regular possa aprender, né, aquele currículo. Então, por exemplo, às vezes eu falo, olha, esse aluno precisa ficar retido esse ano para que o ano seguinte ele veja tudo de novo para que ele consiga realmente aprender aquilo que foi proposto. Ou que ele fique o ano seguinte até o meio do ano, até em maio, até em setembro, o que seja. Eu vou flexibilizar o ano letivo, adequar o tempo para que o aluno possa aprender, né? Evitar a defasagem e a aceleração para altas habilidades. Se a questão de prova trouxer, eu posso acelerar os alunos que têm altas habilidades? Posso passar uma série, outra, né? Isso de acordo com a sua necessidade. E também temos aqui um outro conceito que é o da terminalidade específica no ensino fundamental. Está lá no artigo 32 da LDB. Diz o seguinte, que os alunos que estão no ensino fundamental durante muito tempo, né, especiais, não conseguem terminar o ensino fundamental, reprovam várias vezes, né, e já são adultos ou adolescentes, e não terminam. Então, os alunos que não alcançaram, não, desculpem, isso aqui são para os alunos que não alcançaram o disposto no artigo 32, que fala sobre educação básica, né? Os alunos que não alcançaram o disposto nesse artigo aqui, eles podem ter um certificado de conclusão do ensino fundamental. Então, ou seja, ele vai terminar o ensino fundamental, por isso que é terminalidade específica. Ele conclui o ensino fundamental, eu dou para ele um certificado com validade legal, né, de ensino fundamental, e aí faço o encaminhamento desse aluno ou para a EJA, ou para a educação profissional, ou para o trabalho, né? Então, ele termina, quando se esgotou todas as possibilidades, já passou-se muito tempo no ensino fundamental, qualquer adequação que foi feita de currículo, de tempo, de modos, de procedimentos, de conteúdos, etc., e não se conseguiu, o aluno permanece ainda, né, sem conseguir terminar, concluir o fundamental. Aí, o que eu faço? Dou uma terminalidade específica, ou seja, um certificado de conclusão com validade legal para qualquer fim do ensino fundamental, né, junto com o histórico descritivo de tudo aquilo que ele já aprendeu ou não, aquilo que ele aprendeu, na verdade, né? E faço para ele um encaminhamento para o EJA, para a educação profissional ou para o trabalho, né? E aí, a adequação curricular, ela tem esse professor, na verdade, que é esse professor da sala de recursos, que as leis tratam como professor especializado, que é professor do atendimento educacional especializado, ou professor, né, esse professor de AE, ele vai ajudar o professor da sala de aula regular a fazer a adequação curricular. Lembra-se sempre disso. Quem faz a adequação curricular é o professor regular e não o professor especializado.
quem faz é o da sala de aula regular. Ele é quem faz. Ele tem que definir, tem que liderar, acompanhar, subsidiar o professor regular, né? Tem que trabalhar em equipe, assistir o professor da classe comum, dar suporte ao professor da classe comum, né? E promover a inclusão na escola, ou seja, fazer atividades coletivas da escola para que a escola possa fomentar, estruturar, estabelecer inclusão naquela instituição educacional, naquela IE, né? Então, as instituições educacionais regulares, em salas de recursos, nas classes especiais, nos atendimentos específicos, hospitais, em domicílio, etc. São todos os lugares aqui que podem atuar o professor especializado. Pode atuar nesses locais aqui, todos. E tem que fazer isso aqui. Tem que subsidiar a adequação curricular, porque quem faz é o professor regular. Tem que trabalhar em equipe, ou seja, assistir o professor, dar suporte ao professor comum e também promover a inclusão na escola, né? E aí, nós temos, então, o papel fundamental, segundo a OP, do Centro de Ensino Especial. É uma questão polêmica, com muitas discussões sobre esse tema, bastante atual e recente. Então, é potencial que isso possa cair em prova. Olha só, o atendimento educacional será feito em classes, instituições especiais, sempre que em função das condições específicas daquele estudante não for possível a sua integração na classe comum. Então, o que isso significa? LDB, artigo 58. Significa que a regra, o atendimento deve ser na classe comum. Ele poderá ser, admite-se, permite-se que seja na classe especial ou na escola especial, no centro de ensino especial, sempre que aquele estudante tiver condições que não permitam ir ainda para a escola comum ou regular. Porque é lá que ele tem que ficar. O seu lugar, o seu locus prioritário é a escola regular, que é a escola de todos, é o locus de todos nós, a escola regular. A classe especial e a escola especial é para aqueles alunos que, de acordo com as suas condições específicas, ainda não puderem ser integrados, né? Então, nós temos aqui o Centro de Ensino Especial é um espaço de referência em educação especial. O que se pretende com ele? O que se pretende fazer? Qual é o planejamento que se tem a médio e longo prazo até de educação para esse centro aqui? É que ele faça um atendimento educacional aos estudantes, até então não incluídos, né? Aqueles que ainda não foram incluídos ainda, que estão lá, apenas no centro. E também o atendimento complementar para aqueles alunos que já estão incluídos. Então, o que se pretende, qual é o planejamento que se tem para o Centro de Ensino Especial, é que ele seja um centro, uma referência em educação especial na rede pública de ensino, que atenda os estudantes incluídos e também aqueles que não estão incluídos. Ou aqueles que já estão incluídos nas turmas comuns e aqueles que também não estão ainda incluídos, né? Então, ou seja, não é para se acabar, não tem nenhuma previsão legal, nenhuma diretriz ou orientação pedagógica que coloque que se vai acabar, que se vai terminar, não vai ter mais esses centros. Os centros em especial vão acontecer, ainda vão existir, mas com essas funções aqui. Ser referência em educação especial, atender os alunos que ainda não estão incluídos e também aqueles que já estão nas escolas regulares, mas que podem receber um atendimento complementar, né? Então, nesse sentido aí, nós temos, no currículo de desenvolvimento do caderno 7, nós temos as necessidades educacionais especiais. São associadas, geralmente, à dificuldade de aprendizagem, né? É o modo particular de ser e estar no mundo, de vivenciar e responder a desafios apontados pela sociedade, pelo cotidiano escolar, né? Não são essencialmente vinculados às deficiências ou às altas capacidades, né? E aí, nesse caso, nós terminamos aqui
esse assunto sobre educação inclusiva, lembrando que vocês podem acessar aqueles 4 documentos que eu passei para vocês sobre esse assunto. Vocês vão fazer uma leitura geral sobre eles, vão usar a síntese que eu passei aqui para vocês sobre esse assunto. Usando esse resumo, essa resenha sobre esses documentos, isso vai direcionar o estudo de vocês. Vocês vão ler os documentos já sabendo quais são as partes, quais são os itens, os tópicos que são mais relevantes, são mais importantes, que possuem questões, assuntos que podem ser potencialmente levados para uma questão de prova, que são divergentes, são polêmicos. Foi isso que eu tentei fazer aqui hoje com vocês. Fazer um breve resumo, uma síntese desses documentos todos que tratam sobre educação especial, em seus marcos legais, em seus marcos teóricos, em seus métodos também, para que vocês possam entender o que os documentos tratam, as convergências entre eles, principalmente porque eles não divergem, não vão não vão gravar os documentos, não vão só decorar as leis, vão além disso. Compreendam o que as leis trazem sobre esse assunto para que isso possa ser, para que vocês possam produtivamente entender o que se pensa hoje sobre educação especial. Entendendo isso, você faz qualquer questão de prova, sem precisar ter que decorar tudo. Porque tudo isso trata de um mesmo conceito, de uma mesma questão. São convergentes, eles não divergem entre si. Então, eles dizem sobre o que se pensa hoje em relação à educação especial. Entendam isso, que é mais produtivo do que sair por aí gravando todas as leis e documentos oficiais, porque isso não é produtivo e acaba gerando um estudo que não traz nenhuma produtividade ao seu trabalho. Até mais.